Boa noite! Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos ao vivo no nosso episódio 009, eu acho. 009 do Direct Podcast. O seu encontro aí semanal, como diz o pastor Jackson, a nossa rodinha aqui, a nossa panelinha. A panelinha de amigos falando a respeito de temas da Bíblia. Seja muito bem-vindo. Eu quero, agradecer, cara, porque as pessoas, elas não estão só assistindo, elas estão comentando, elas estão seguindo, estão interagindo tanto com a gente nesses dias. E a Bíblia fala que não deve desprezar os pequenos começos, né? Então, assim, na nossa simplicidade, eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido às quartas-feiras no Direct Podcast, tirando, né, aquele drama do Joarle sempre depois, né, nos grupos de WhatsApp. Meu Deus, é sempre uma loucura. Mas até isso, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até isso tem nos edificado. Seja bem-vindo. Qual é a câmera que eu tô lá? Aqui. Ah, lá. Você pode se inscrever aqui no canal, comentar, deixar o teu comentário, ativar a notificação e também, aliás, isso é muito importante, preciso que você faça isso, porque esse canal é novo, entendeu? Talvez você já tenha feito a inscrição no canal antigo, mas esse canal é novo, foi criado há 2 semanas. É necessário que você se inscreva para dar aquele apoio para a gente. E também, é claro, se puder compartilhar com o máximo de amigos que você tem, você que compactua com o mesmo tema a respeito da fé, a respeito de Jesus Cristo, você pode compartilhar aí com todos os teus amigos. Eu tenho certeza que todo mundo será muito, muito edificado, tá bom? Bom, quero dar as boas-vindas aqui hoje ao Joarle, né? Que vai vir com aquela piadinha de novo de que a gente não é bonito e não sei do que. Vamos ver. Acho que a Laura já decorou. Aliás, semana passada, minhas fontes falaram, porque tu tem as tuas fontes, eu tenho as minhas. Tem nada. Que você ficou meio irritado, porque eu discordei contigo. É verdade? Irritado não, jamais, nunca fica irritado. Não fica? Desconheça essa palavra. É mesmo? É claro. Tiros! Bom, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É sempre uma honra. A honra é nossa. Sair ao lado de pessoas que, infelizmente, não tiveram o privilégio de passar aí na fila da beleza como eu. Mas passado na fila da inteligência, são pessoas inteligentes. Fila da beleza como eu. É uma honra. Como eu. É uma o honra. pior é isso, né? O pior é o A cara me dizer a ofensa. pelo amor de Não, Deus. vamos ser sinceros, entre nós três aqui, eu sou mais bonito. Isso aqui é modéstia à parte. A ofensa aqui não é ele falar que a gente é desprovido de beleza. É falar que ele entrou nessa fila. Duas vezes. Fica Duas de pé vezes. pro pessoal ver como é que tu tá vestido. Pelo amor de Deus. Isso daqui não é possível. Por favor, Jarley, dá uma voltinha pro pessoal. O cara veio- Não. Isso não é um pedido. Isso é uma ordem. O cara veio de pijama, maluco. Levanta e dá uma voltinha. Eu tô no padrão home office, Ah. então assim, eu vou me abster disso, né, de mostrar aí a minha... Ó, Joarley, olha só. Tudo pela audiência. A audiência está clamando por isso agora. Então tá, se a audiência ficar até o final, no final, É. então... Pronto. Gostei dessa. Então, atenção, todo mundo que tá aí, ó, bora colocar nos comentários. Quero uma voltinha Isso. do Joarley. Uma voltinha do Joarley Quero no final. ver o pijama do Joarley. Por favor, É isso aí. põe aí nos comentários. Vocês Boa. não sabem o que é moda? E aí, Que mané, e aí moda. no final a gente vai mostrar aí a beleza do Joarley, já que ele disse que entrou na fila 2 vezes. Brincadeira. Pô, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Qual é o arroba aí? @Joarle Mafra. Arroba Joarley Mafra. Pastor Jack, e aí? Sou o pastor Jack, pastor Jackson, pai da Laura. Sou mais bonito com o Joarley do que toda certeza da minha vida eu sou mais bonito que o Joarley. Não, É que A minha toda a filha beleza acha isso. do pastor Jackson, que não foi pra ele, Foi pra minha filha. foi transferida pra Laurinha. Ah, minha filha é maravilhosa. Entendeu? Inclusive, provavelmente ela tá nos assistindo agora junto com o meu amor, com a Marjorie. Então, minha filha, Beijo, te Laurinha. amo, Deus te abençoe. E, cara, hoje nós temos um tema maravilhoso, né? Vai ser muito da hora. Como eu sempre falo, isso aqui é uma roda de amigos trocando uma ideia. E é sempre legal a gente poder conversar. Participa ali com a gente, chama a gente ali.
Meu arroba é Jackson Nogueiras no Instagram. @ Jackson Nogueiras. Nogueiras Acho no que tá Instagram. aparecendo aí no vídeo aí, não tá? Nossa Isso. equipe aqui, cara. Aliás, Fera, pelo temos amor de que Deus. apresentar, né, também toda a equipe aqui da Marketing Tá crescendo 360, que estamos nos estúdios deles. A cada semana aqui aperfeiçoa uma parada nova, né? Hoje já cheguei aqui, já falei, maluco, tem uma câmera ali, parece aquelas de estádio, assim, que Não, tá forte. caramba, e o Dani faz questão aí de sempre melhorar, ele, a Mark, Isso aí. a estrutura pra gente, somos muito, muito gratos. Valeu, galera da produção, aqui hoje com a gente também o Dudu, né, que tá fazendo a operação aí das redes sociais, e o Iago. Iago tá aí ou já foi embora? Tá aí? Ele tá esperando o iFood, né? Tá esperando o iFood. Ah, merchandising de graça. Não, não pode. Agradecimento também à Igreja Renascer, nossa querida Igreja Renascer. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu amo a Renascer demais, cara. E eu Também. sou um cara... Ó, de vez em quando o pessoal fala dos fanáticos, cara, eu sou fanático pra caramba, velho. Eu sou um admirador da nossa igreja de uma maneira, assim, incontestável. E ontem eu até estava falando com algumas pessoas sobre isso, de lembrar toda a história da Renascer, né, cara? Porque a Renascer, ela começou lá em 86. Espero que um dia a gente tenha o privilégio de estar com o apóstolo aqui nessa mesa, né? Sim. O apóstolo, a bispa Acredito, Fê, a sim. bispa Sônia, talvez aí, quem sabe. Vamos lá. Vamos orar por isso. Mas assim, hoje é fácil, né? A gente tá aqui. Mas imagina, cara, lá em 86, uma igreja num estúdio de TV, numa rádio. Era inimaginável. E assim, saindo do padrão, né, cara? Colocando rock and roll cristão no rádio, né? Clipe gospel. Clipes. É uma coisa assim, era uma coisa... Então, eu tenho uma admiração pela nossa igreja, que é algo, assim, sobrenatural. Eu quero agradecer a Igreja Renascer por possibilitar a gente estar aqui, por deixar a gente vir aqui e ter essa coragem, né? De dar voz para três doidos aqui. Tem coragem de deixar a gente falar. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, Pastor Jackson. Qual é o tema de hoje, cara? Hoje o nosso tema é santificação. Um processo contínuo. Uma ok? jornada Uma jornada contínua. E olha, não dá para se santificar do dia para a noite, eu acredito, mas hoje a gente vai discutir muito sobre isso, que é uma jornada contínua que a gente tem que ter, uma vida de santidade, uma caminhada de santidade. É um tema que, olha, inclusive você que está nos ouvindo aí, já vai participando, já vai colocando ali, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Pode também seguir a gente lá no Instagram do Direct, segue lá a gente, fala com a gente que o pessoal tá aqui e aquilo que vocês mandarem de dúvida durante a conversa de hoje a gente também vai esclarecer e se tiver um comentário, manda lá, inclusive que vai ser bem legal. Sabe o que eu tava pensando, cara? Tem muitas coisas, né? E isso me mexe um pouco comigo. Tem muitas coisas que a gente lida no dia a dia, mas a gente não sabe o que é. Tipo assim, tu sabe o que é, mas tu não sabe conceituar, né? Não sabe falar sobre aquilo. Então, a santificação, cara, ela é um tema do nosso dia a dia, né? O dia a dia cristão. E quantas vezes a gente para pensar exatamente sobre isso? O que é isso? O que é, como praticar isso. Então, nas últimas 3 semanas, a gente fez a série Santificação, mas a gente tentou trazer aqui as questões de pecado, às vezes, de hábitos, de costumes, que são as mais polêmicas, né? Sim. Eu acredito que sim. Não sei se são as mais relevantes, mas certamente são as mais polêmicas. E aí hoje a gente decidiu encerrar essa série falando sobre a santificação. Gastar mais tempo falando sobre esse tema, né, Jô? E qual é a importância disso, cara, pra ti? O que tu acha? Bom, santificação é extremamente importante, né? O que eu vejo? Assim como um investimento, as pessoas tendem a menosprezar ou a não dar valor àquilo que é a médio e longo prazo. E normalmente santificação a gente enxerga dessa maneira, né? Como o pastor Jack falou no começo, não é o que acontece do dia para a noite. Eu tenho um processo, uma jornada de santificação.
E as pessoas acabam não dando valor porque não vê algo de imediato. E eu acho que vai ser o que a gente vai conversar aqui hoje. Desde o porquê que eu tenho que me santificar, falando na prática quais ganhos eu tenho com santificação. Tem alguma diferença em eu me santificar e o que eu vou viver aqui na Terra e o que eu vou viver no céu? Se o bispo se santificou mais do que eu, vai ter alguma diferença na eternidade? Vai ter uma diferença aqui na Terra? Então, eu acho que a gente vai explorar um pouco disso para entender o porquê se santificar, os benefícios, digamos assim, da santificação e os ônus também de eu não me santificar, de eu não viver uma vida em santidade. Então, eu acredito que é um tema bem rico aí pra gente explorar hoje. Os benefícios me faz lembrar de Rino D. Eu achei que Segundo merchan de graça hoje. ia começar a vender o... Mas tu vê que é uma coisa assim, eu acho que não tem ninguém que sirva a Deus que não queira ser santificado. A grande questão é o que para essas pessoas é a santificação, né? Ser santo. Porque para uns, uma determinada prática Sim. tá ok. Por exemplo, se eu só não bebo, tô em santificação. Sim. Mas tem muitas outras coisas, né, que envolvem isso, né? Existem hábitos que a gente pode trazer como... Que são coisas de pessoas naturais, santas, né? Naturais, assim. Uhum. Na opinião de você, assim, qual hábito que a gente pode dizer, cara, isso daqui, alguém santo, alguém que busca santificação, aqui eu vou mudar o termo, não santo, mas alguém que busca santificação faz. Isso aqui a pessoa não faz. Tem alguma coisa assim que chama a atenção de vocês? Eu acredito que qualquer vício que entra nesse exemplo, porque as pessoas, pegando o exemplo do bispo, né? Eu quero servir a Deus, mas eu não quero andar em santidade. No sentido, eu quero servir a Deus, eu quero ir para a igreja, eu gosto da palavra, mas eu não quero largar um vício que eu tenho. Claro que com o tempo o Espírito Santo vai te transformando, mas, eu quero servir a Deus, eu gosto, digamos assim, o servir a Deus, vamos botar o servir a Deus humano. Eu quero ajudar com cesta básica, ajudar as pessoas, eu acho legal o que a igreja faz, mas eu não quero viver uma vida de santidade. Isso pode acontecer? Tem que ser separado as coisas, né? São duas coisas bem diferentes, Sim. né? O fato de você praticar a justiça, que é você ter atitudes de bondade, são responsabilidades princípios, são responsabilidades da Sim. igreja, ajudar os necessitados, né? Alcançar o perdido, ser uma pessoa benevolente, ser bom para o próximo e fazer o bem. Isso é uma prática de justiça que você tem que fazer com as pessoas. Agora, a santificação, porque caso contrário, a gente vai falar o quê? Que a pessoa, ela faz coisas boas pro próximo, mas para ela mesma, ela não faz o bem. Sim. Entendeu? Então a santificação seria o que eu faço pro próximo e não aquilo que eu faço para mim. Vícios pessoais. Né? E aí tem uma série de questões, por exemplo. A gente até falou, acho, no episódio 1 ou 2 dessa série, sobre o pecado fora do corpo e o pecado dentro do corpo, né? Enfim. Agora, o que é a santificação, né? Continuando essa tua a resposta aí, Jô. A santificação, a gente vai ter que ser clichê aqui. E eu acho que o conceito é muito bonito. Separação. Exato. Né? É a questão de você se separar. E uma coisa que eu acho interessante é que existe a separação que acontece na nossa vida quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Sim. Então nós nos convertemos. João 3, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Levíticos 20, 26 diz, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Né? Então até em off a gente estava falando aqui que quando a Bíblia fala assim, o que é nascido do Espírito, Jesus diz, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É porque o gerado, ele é sempre semelhante a quem o gerou. Uhum. Certo? Então, se eu nasci do Espírito, se eu nasci de Deus, eu automaticamente eu passo a ser santo como ele é santo. Certo? Mas eu começo um processo de santificação. Ela não é uma santificação definitiva, né? Eu já sou separado do mundo, mas isso agora precisa continuar. E isso precisa continuar com atitudes, com decisões, Sim. né, que são importantes aí
no dia a dia de quem serve a Deus, não é? Eu acredito muito que a santificação, ao contrário de consagração é quando a gente separa alguém, certo? Então eu consagro alguém, aquela pessoa separada. Santificação, ela tá em se separar, né? O conceito de sanctus ali, ele tá justamente em você se separar daquilo. E aí eu trago aqui aquilo que fala em 1 Tessalonicenses 4:3, né? A vossa santificação para que vos abstenhais da impureza. Então aqui ele está colocando que Deus tem isso para gente, para que nós possamos nos separar daquilo que é impureza humana. Então a santificação está nessa separação da impureza, né? Uhum. Então eu opto através daquilo que eu conheci, que é Cristo, e me separar das impurezas, das concupiscências da carne, né? Das mazelas ali, dos frutos da carne, da ira, domínio, daquela falta de domínio próprio, daquela loucura dos vícios, como o Jô comentou aqui. Então, eu creio muito que sim, a gente precisa ter um processo de santificação. Ninguém se torna santo do dia para a noite. O que Deus faz quando você aceita Jesus e quando você crê, é batizado, é ter um selo de start na tua vida. Não sei se vocês concordam com isso, mas tu tens um selo de start. A partir daqui, tu tens uma folha em branco para decidir como vai ser tua jornada a partir daqui, né? Eu creio muito nisso, assim. Tu quer ver uma coisa, um texto bem interessante sobre isso? 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito. Olha, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, Sim. né? Então, esse termo aperfeiçoando, ele já mostra nessa questão de que, cara, tá ok, tu entregou tua vida para Jesus, mas não tá feito. Tem um processo ainda pela Exato. frente, né? Esse processo, ele é bem... Como é que eu posso dizer? Ele é bem polêmico, no sentido de... Eu entrei na igreja e eu começo um processo de santificação na minha vida. Quando esse processo de santificação começa, existem momentos que eu tenho altos e baixos, né? Eu tenho quedas. Quando eu começo a voltar, digamos assim, para o pecado e eu paro esse processo de santificação ou esse processo ele é contínuo? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Pô, baita pergunta, cara. Na minha concepção, cara, eu acredito que a tua jornada como uma vida mesmo, né? Na tua vida, tu vai ter momentos onde tu vai precisar desenvolver em você algumas convicções que vão te ajudar a se afastar das impurezas, certo? Então, Cristo ali, ele Que é a vai, separação, que é né? a separação. Você vai acabar, cara, eu vou começar a tomar decisões e ter convicções claras. Mas vão ter convicções que ainda não vão estar muito claras para você. Posso ou não posso beber? A gente teve outros temas, a questão da mentira, a questão ali do sexo, da pornografia e tudo mais que a gente comentou nos outros temas, né? Então, cara, o que eu acredito? Uma coisa é o pecado contumaz, é aquele que você sabe, você tem a convicção e você opta em cometê-lo, certo? Você tem aquela convicção. Outra coisa é, cara, eu caí, eu errei, eu pequei e eu busco diante de Deus um caminho de arrependimento, tá ligado? Eu acho que uma pessoa só é possível buscar um caminho de arrependimento quem entende o que é ser santificado. Massa. As pessoas que não conseguem, as pessoas que não entendem o que é ser santificado, não conseguem buscar um caminho de arrependimento porque não vê necessidade naquilo, tá ligado? Agora, se tu caiu e tu enxerga aquela, meu, pô, caí, vou buscar o meu caminho de arrependimento, isso já faz parte do teu processo de santificação. Vai ser santo amanhã? Não, talvez Tá. quando tu for um varão perfeito, Deus volte e te leve. Fiquei com uma... Pegando um gancho, fiquei com uma dúvida aqui. Por exemplo, algo que é muito comum, tá? Tô andando em santidade, orando, buscando, lendo a Bíblia, aquela coisa toda. Só que eu tenho um vício. Tá? Por exemplo, pornografia. Tenho esse vício e sempre que eu tô no processo de santificação, esse processo, entre aspas, é interrompido quando eu caio nesse vício. Só que assim, esse vício ele permanece com a pessoa tem esse vício, ela nunca esteve num processo de santificação, porque ela sempre tá nesse vício, é só quando ela vencer que ela vai conseguir iniciar um processo real de santificação? Cara, Muito legal. Cara, olha só. O C.S. Lewis, ele tem, naquele livro Cristianismo Puro e Simples,
ele fala uma parada que é muito legal. Ele diz assim, ó, só pessoas boas se arrependem. É, Mas pessoas boas não precisam se arrepender, porque elas não fazem muitas coisas más. Então só pessoas ruins têm que se arrepender. Mas pessoas ruins não se arrependem porque elas são ruins, né? Então ele fala que é o seguinte, que o processo de arrependimento ele é um sinal da presença do Espírito Santo na tua vida, da essência do que Deus fez em você, né? entendeu? O homem só consegue se arrepender se nele tiver a presença do Espírito Santo. É isso aí. Por quê? Porque é um pedacinho da santidade de Deus dentro de nós que ela é tão forte que qualquer essência de pecado, qualquer presença do pecado já nos constrange, já nos tira do eixo. E aí tem uma frase que é muito legal, que é assim, ó, aquele que se arrepende não é o que mais peca, mas é o que está mais perto de Deus. Exato. Entende? Então, simples fato, por exemplo, pô, tô lá num processo, mas eu caí, tá ligado? Eu caí. Mas eu percebi que eu caí. Eu me voltei para Deus. Cara, isso é um sinal de que você é uma pessoa que teme a Deus. De que você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. E essa presença vai continuar te conduzindo para o que a gente leu agora, para o aperfeiçoamento da santificação em você. E eu prossigo para o alvo da soberana vocação que Deus me deu, né? Então, cara, essa tua pergunta foi muito legal, Muito boa mesmo. porque eu ia, inclusive, fazer isso, assim, essa provocação. O homem por si só consegue se santificar? Ou é necessário a ação do Espírito? E o bispo já trouxe essa resposta, né? E nós temos lá a base de 2 Coríntios 3,18 que fala sobre isso. Em tudo nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito de Deus. Então a transformação, que é esse processo de santificação, é lindo. E aí, de forma prática, eu vou dar um exemplo aqui para todo mundo, né? Tô com essa garrafa de água, eu vou encher o copo, certo? Em algum momento eu posso ter uma intempérie aqui, acabar refletindo porque eu virei um pouco mais a garrafa, um pouco menos, eu cometi algum erro em encher o copo. Mas isso não muda o fato de eu estar enchendo o copo. Nós somos um copo sendo preenchidos pelo Espírito Santo todos os dias, tá ligado? Então a nossa vida, a nossa jornada, ela é um copo sendo cheio do Encher meu Espírito copo Santo. Eu Enquanto também, Tô bebendo no gargalo, pô. Tanto que a palavra de Deus fala isso, né? Que eu diminua e que o Espírito cresça. O que que significa? É que eu esvazie esse copo daquilo que eu sou e permita que a essência de Cristo preencha o meu corpo. Se eu errei e eu percebo que eu errei, cara, isso já é algo fantástico. Isso já é meio caminho andado para te poder buscar um caminho de arrependimento. E eu preciso citar aqui, cara, uma frase do Luciano Subirá. Eu vou falar, porque ele fala de uma maneira poética isso, e sobre Isaías 1,18, que diz assim, ó, olha só que legal isso aqui. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Cara, olha só. Vermelho como escarlate. Vermelho, desculpe. Escarlate e carmesim. Ele tá falando de tintura. Sim. A tintura no tecido, ela não sai, irmão. Certo? Ela não sai. E aí ele faz duas associações, olha só. Branco como a neve e branco como a lã. São dois tons de branco completamente diferentes. Sim. A lã é branca, mas não é tão branca quanto a neve. Ele usa uma maneira poética para falar isso. O que que é? A neve, Vem de cima. ela vem de cima. E a lã vem de dentro. Porque é o pelo ela que cresce, nasce. sim. Então, ele deixa aqui dois processos de santificação.
O primeiro processo são as tuas decisões de se separar. Sim. Então, quando ele fala segue a paz e a santificação, sejam santos, ele está falando de uma decisão. Eu preciso decidir me separar. Esse processo ele é santificação, que ele vai deixar ali o carmesim branco como a lã. Opa, mas a lã, ela não é tão branca, mas ela é um processo, passou por um processo de santificação. Sim. A santificação definitiva, ela vem do alto. Entende? Que é o que Deus faz na tua vida. Queria pegar um gancho aqui do que o pastor Jack usou de exemplo do copo. Então, assim, conforme o Espírito Santo está nos enchendo e fazendo com que a gente passe por esse processo de santificação, o eu pecar não esvazia esse copo? Ou seja, quando eu estou num processo de santificação, e pode ser o exemplo do vício, já que o pastor usou de exemplo que a questão da iniquidade, e porque pecar todo mundo peca, né? Então, um pecado contumaz, um pecado que eu sei que eu tô fazendo, eu opto por errar, eu opto por cometer aquele erro, mesmo sabendo e já tendo pedido perdão. Esse erro, ele não, entre aspas, reseta a minha santidade, a minha santificação, ele não esvazia o meu copo? Cara, eu creio que não. Porque o Espírito Santo, ele quem vai restaurar a tua vida, tá ligado? Porém, aqui eu tenho que deixar claro, tá? Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. É, e enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestir-se de novo homem criado para ser em semelhança à justiça de Deus. Nós fomos chamados, cara, para renovar o nosso entendimento em Deus, tá ligado? Então, se tu tens ali pequei, né? Quem que vai expor esse pecado na tua vida? A tua mente humana vai expor? O sujo, suje-se mais. A tua mente humana vai querer esconder o pecado. Por que que você sabe que pecou? Porque tu tá sendo cheio do Espírito Santo. Entendeu? Tu só percebe o pecado, é por isso que eu falei aquela questão do ser cheio. Legal, Tu só bom consegue perceber o pecado porque o Espírito Santo vem trazendo à tona. Então eu costumo dizer que a unção que vem de Deus, né, o Espírito Santo sobre a nossa vida, ele é aquilo que traz para fora o que tem dentro de ti. Ele coloca para fora o que precisa ser curado. Então, se a cura é um processo de libertação na tua vida que precisa acontecer, aquilo vai ter que acontecer, tá ligado? Então, essa é a minha percepção. Se tu percebeu que tá em pecado, já é um sinal de que há o Espírito na tua vida. Se tu não percebeu, até porque a palavra fala que o convencimento vem pelo Espírito. Não vem pela minha fala. O meu papel é te mostrar o caminho. Uma vez que você conhece o caminho te leva para a verdade te leva para a vida, tá ligado? Agora tem uma questão disso aí, que é o seguinte, que se a pessoa, é óbvio que o pecado, ele fere a nossa relação fere a relação entre o homem e Deus, lógico. né? Então, o insistir na prática do pecado, É o ele gera o contumaz. esfriamento da fé, Sim. né? Que daí ele te afasta definitivamente, né? Os pecados são a causa da nossa separação entre nós e Deus. O que é isso? É a prática do pecado. Agora, o Espírito Santo, né? Ele nos capacita a resistir, né? Ele nos capacita a nos fortalecer, sabe? E, é claro, nós temos que tomar decisões, Sim. né? Então, assim, quais são os meios de santificação? Pô, eu preciso buscar isso aí. A pessoa que ela está compromissada com a santificação, ela não vai se fechar na sua individualidade. Ela vai começar a buscar os meios para isso. Então, se no caso é um vício, o cara vai procurar uma ajuda, Sim. né, para se libertar definitivamente desse vício. Se é um hábito ruim que ele tem, né? E aí é até uma questão, vale a pena a gente citar, porque eu sei que a gente arriscou até um debate sobre isso aqui, né? Mas, por exemplo, existem hábitos na vida da pessoa que sempre vão puxar ela para o pecado. Sim. E ela vai ter que tomar uma decisão na vida dela, entende? Às vezes existem amizades, cara, que sempre vão... Eu, por exemplo, eu me converti, eu tinha vários amigos que a gente saía junto e tal, não sei do que, na balada. E assim, ó, eu nunca tomei a decisão de não andar mais com eles.
entendeu? Mas eles tomaram a decisão de não andar mais comigo. Óbvio, entenderam, até respeitaram que eu mudei de vida e tudo mais. Às vezes convidei para ir para a igreja, me convidavam para ir para uma balada, pô, já não dava mais fit, Sim. né? Às vezes não é tão fácil. Às vezes é uma companhia tão enraizada, entendeu? Pô, que frequenta a minha casa, que existe um contato familiar e tal, e que às vezes vai exigir, cara, uma decisão, entendeu? Se me induz ao pecado, se me conduz por um caminho de tentação, né? E lembrando que a palavra diz que quem tenta não é Deus, quem tenta é Satanás. O objetivo dele qual é? Cara, é me roubar. Então eu preciso buscar meios para me santificar, Sim. né? Então quais são esses meios de santificação? A palavra, a oração, Sim. a comunhão com pessoas que estão buscando as mesmas coisas que eu estou buscando, né? A disciplina espiritual no ponto de vista de, cara, pô, se eu sei... Eu estava conversando com uma pessoa nesses dias, vou me estender um pouquinho aqui, e sobre a pornografia, né? E aí, pô, tava acompanhando o cara, fiz uma aliança de oração com ele, né? O cara pediu ajuda, pô. O cara foi homem pra chegar e falar assim: meu, eu preciso de ajuda, Tô preso. tô preso. Então, cara, fizemos uma aliança de oração e eu mandava mensagem, meu, todo dia. E aí, quando eu vi que o cara tava evoluindo, passei por uma semana e tal, não sei o quê. Aí um dia eu fui conversar com ele, mano, e aí, como é que tá? Como é que você tá? Ele falou, cara, desde que a gente conversou, nunca mais aconteceu. Eu falei assim, pô, o que tu conseguiu mapear o que te levava a consumir esse tipo de conteúdo? Sim. Cara, vocês não vão acreditar na resposta. Chuta aí. Um hábito comum do dia a dia, que era gatilho que fazia o cara cair. Dá uma dica. Qualquer coisa. Ficar sozinho. Ficar sozinho faz parte, realmente. Mas ficava sozinho e fazia mais alguma coisa. Pai, eu não sei se eu posso falar o que eu tô pensando. Cara, daqui a pouco ele vem com aquela do cada enxadada de uma minhoca. Não, essa aí Hoje, tá tranquilo. hoje Se por for incrível essa, que pareça, tudo bem. eu tava assistindo um podcast e o cara falou essa frase. Eu falei, agora, será que ele pegou do Jackson ou o Jackson pegou Não, dele? pegou de mim, lógico, pelo amor de Deus. Cara, Instagram, cara. Instagram. Ele percebeu que A ociosidade levou ele pro antes Instagram. dele cair, sempre, um dos gatilhos era o Instagram. Ele entrava no Instagram e do Instagram ele ia para outra coisa. Então, pô, o que a gente está falando? Meios de santificação, Sim. né? Buscar caminhos de você ter disciplina, de você cortar algumas coisas que vão te induzir a isso, entende? Isso leva a gente pro nosso primeiro episódio, né? Decisões difíceis, né? Decisões Boa. difíceis. Porque, Boa. cara, na real, assim, existem coisas que elas são claras, né? A gente já comentou sobre isso, pornografia, essas paradas assim, cara, isso é muito claro que tá errado tu fazer. Agora tem aquelas questões que talvez não afetem a minha vida, mas afetam a tua, certo? Vou dar um exemplo aqui. Muito importante. Tomar uma cerveja, tá? Talvez para uma pessoa, cara, tomar uma cerveja não significa nada. Uma cerveja, eu tô falando, tá? Talvez para uma pessoa não significa nada, não muda o humor, não muda o temperamento, a pessoa não se transforma, não tem um gatilho para beber mais. Mas pro cara que tá do lado dela, só de sentir o cheiro da cerveja já é um gatilho pro cara encher a cara e perder as estribeiras até da família, Verdade. entendeu? Então, o que que a palavra nos ensina? Que você não seja pedra de tropeço pro teu irmão. Então, aqui a gente tem um sentido de santidade que a palavra nos ensina. Se ser pedra de tropeço me faz não ser santo, então mesmo que para mim aquela latinha de cerveja não mude nada na minha vida, não me tire dos eixos, o fato de eu bebê-la e ser pedra de tropeço para ti, isso também fere a minha santidade. E fere a santidade de Deus. Entendeu? Fiquei com... Porque assim... Só um segundo assim. O que eu quero dizer é que a santidade aqui nesse critério não tá só no que afeta a mim, Mas o que afeta o mas meu o que irmão afeta também. o meu irmão, entendeu? Sim. Então, é aquele conceito de você olhar num todo
a tua vida com Deus, o quanto você é testemunho na vida das pessoas, o quanto você sabe a referência para as pessoas. É essa vibe que eu acho que é interessante. Então, às vezes, para ti, tu ir numa balada, tu ir fazer alguma coisa, não faz sentido, mas o cara vai te ver lá. Sacou? O cara vai te ver que não vai machucar a vida dele. Talvez. Você vai ser um motivo de tropeço para outro. E talvez Exato. essa seja uma das vantagens, né, do congregar, né? De você andar com uma rede de pessoas compromissadas com a santificação, né? Bom, eu acredito muito nisso, nessa linha que tu falou aí. Acho que tem pessoas que, frequentando alguns ambientes, não mudaria nada, né? Mas a pergunta que eu sempre faço é: eu preciso mesmo fazer isso? Sim. Tá, ok, não vai me fazer mal. Mas, cara, se alguém vê isso, será que ela não vai ficar tentada, sabe, em praticar algum pecado? Não é questão Então, de ser pecado ou não ser pecado, né? sim, sim. Mas é uma questão de não só me santificar, porque isso pode sim me induzir, Sim. se eu tenho uma tendência a isso, que é o que tu falou do álcool e tal, né? A gente já chegou a falar isso sobre balada também, e eu sei que é controverso, mas eu até na ocasião eu dei minha opinião, né? Falei assim, para mim, é algo muito ruim. Para mim. Por quê? Mas assim, eu falo com a minha mentalidade de bispo também, né? Sim. Tipo assim, uma pessoa me vê na balada, cara, eu faço alguém cair da fé. Com certeza. Bispo Gabriel. Né? Eu entendi esse exemplo. Bispo Gabriel no El Divino, para não falar o nome atual. É o divino. Pô, ia ser legal, No hein? El Divino, jogando o foguinho pra cima lá. Esse exemplo que o Pastor Jack, eu entendi que, por exemplo, tava falando do meu short, né? Eu vi que o pastor olhou pro meu short quando falou. Não, eu olhei pra tua perna. Inclusive, foi bom até tu ter. Porque assim, eu no meu Tu olhou short pra perna dele? olhei Eu olhei pra perna. As pessoas Inclusive, os podiam- comentários estão bombando sobre isso, tá? Eu preciso falar. Mas continue, desculpe. alguém pode se sentir seduzido realmente por eu estar usando esse tipo de short, então vou entender aí a ministração e vou melhorar. Mas, brincadeiras à parte, eu queria fazer uma pergunta um pouco em cima disso, né? Eu conheço muitas pessoas, e eu acho que essa é uma dúvida geral, tá? Sobre que, tipo, eu tô na igreja e eu tô lutando contra... Porque a gente falou bastante aqui de vício, né? Eu tô lutando contra um vício, eu tô lutando contra um pecado nesse processo de santificação, mas eu não consigo. Não consegue sair do buraco. Seja porque eu não pedi ajuda, ou por qualquer outra coisa. Ou seja, eu continuo na igreja, eu vou na igreja, eu oro, eu busco, mas eu continuo Escorregando na escorregando. Exatamente. Isso vai roubar a minha salvação? Caramba. Aí a gente entra no contexto de ser santo é necessário para ser salvo, né? E aí, esse contexto eu tenho uma linha de entendimento, eu não vou tentar ser o mais breve possível aqui. Cara, Jesus te salvou você sendo um pecador. O que te torna santo não é a tua por si só, entendeu? Você pode buscar um caminho de santidade, mas você vai até o meio do caminho. A salvação é o que te habilita para ser para ser santo completamente, sabe? E aí isso vem por meio de quê? Por meio de Cristo Jesus. Então a tua salvação, na minha opinião, ela tem a ver com aquilo que Jesus fez na tua vida. OK? Uma vez que você tem isso marcado e bem estabelecido, você faz porque você é. O que te salva não são as tuas obras. Entendeu? É um riso de interno aqui, gente. É uma piada interna. Mas é isso que Paulo determina, entendeu? É que Nunca uma perde a coisa... oportunidade. Desculpa, A tua- pastor, não tô rindo de ti. A tua fé, até que uma coisa é a fé ser expressada através das tuas obras, certo? Uhum. Agora outra coisa é a tua salvação. A tua salvação ela vem por intermédio de Cristo. Então eu acredito que se você pecou, aí eu volto naquilo que eu falei. O Espírito Santo te revelou que tu pecou. Cara, busca o caminho de arrependimento. Fato, entendeu? Agora, sei lá, mentir aqui. Perdi minha salvação? Cara, eu não sei, eu não sou Deus para te julgar. Quem vai te julgar isso é no último dia. Tem gente que acha que tá salvo, vai chegar diante de Jesus e falar, eu expulsei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e Jesus vai falar assim, brother, não te conheço, camarada. Vai pra direita, vai pra esquerda, não sei pra onde ele vai mandar ir, mas fica ligado, entendeu? O que Paulo fala é,
prossiga, permaneça, continue, renove a sua mente, até que nos últimos dias Jesus vai voltar e vai julgar todo mundo, tá ligado? Para todos os fins, eu vivo preparado, e meu pai, tô esperando a tua volta. Eu acho que assim, ó, eu tenho um conceito na minha vida de que o meu foco ele nunca pode estar no que eu não quero. Entende? Então, por exemplo, assim, eu não quero roubar. É isso um aí. foco estranho pra minha vida, né? É, Sabe? Qual o motivo que tu acorda todo dia? Eu não quero roubar. Não faz sentido. tu vai pensar em roubar o tempo todo para não E roubar. aí é que tá. A palavra diz assim, que o mal que eu temo me sobrevém. Isso. Eu não quero Entende? pecar, não quero pecar. Eu costumo falar assim, ó, pô, começa a andar na rua, olhando pro lado, pra te ver pra que lado que tu vai. Tu não consegue andar em linha reta. É isso aí. Então, todas as vezes que tu procura não fazer algo, tu acaba atraindo isso pra tua vida. Tipo, eu não quero cair. Irmão, tu vai cair. Tu vai cair. Se o teu foco está em não querer fazer algo. Agora, onde que tem que estar o nosso foco? Na santificação. O que eu Sim. quero fazer. Certo? Então, o meu foco é eu seguir, Hebreus 12, 14. Seguir a paz e a santificação. Sem A qual ninguém verá a verá a glória de Deus. Deus. E tratar as causas paralelas, os interpéries da vida, as quedas, como eventos que acontecem, eventos aleatórios, que precisam ser corrigidos, que precisam ser superados, entendeu? Que eu preciso ser aperfeiçoado nisso. E não tratar a vida como, pô, você pega um cara que tá num tratamento antidroga, né? E fala pra ele que a regra dele. O Dani trabalhou com isso aí, ó. Né? Fala pra ele só, você não pode fazer. Mano, o cara vai ficar endoidecido. Vai pirar. Ele vai falar, você não pode mais pelo resto da vida. Entendeu? Tem que dar um caminho Você de tem que dar um caminho, substituição. cara. Hoje você vai andar reto. Isso. Hoje você vai. Hoje você vai capinar o quintal. Meu, foca nisso aqui. Foca em cumprir esse objetivo. Foca hoje em andar na linha. Foca hoje em agradar a Deus. Foca hoje em honrar tua família. Foca hoje em prosperar. Foca hoje em ter sucesso profissional. Isso. Foca hoje, pô, em ser um melhor servo de Deus na igreja, sabe? Ser um abençoador. Agora, se o meu foco tá em não cair, possivelmente eu vou cair. Se o meu foco está em não perder a salvação, Provavelmente você vai possivelmente eu posso perder. perder a salvação. Não, e aqui eu só quero deixar claro que eu não estou falando que é permissível, tá? Não, entendi. Desde o início ali, eu não estou dizendo que você pecar não tem problema. Pelo contrário, eu estou dizendo para você que existe um caminho de arrependimento. Agora, o que é importante dentro desse contexto é do que o bispo falou, né? Quando a gente vai fazer uma cura com alguém, trabalhar ali o entendimento da pessoa, a gente sempre fala para a pessoa não o que ela não pode fazer. Eu vou falar para ela, cara, no momento que despertar esse gatilho, abre a Bíblia e lê. A questão da pornografia, entendeu? Tipo, cara, liga para alguém. Pegou o celular, faça isso, faça aquilo outro. Então eu tô deixando claro para a pessoa um hábito que vai substituir o anterior. Quando você faz isso, a pessoa mesmo, ela vai trabalhando isso na mente dela, entendeu? Agora, quando tu vai naquilo que a religião expressa, que é a religião humana, né, expressa que é a acusação, tu não pode fazer, tu volta para a era da lei, onde tu busca não pecar para não morrer. E aí a gente volta para uma coisa que eu falo sempre lá na igreja. Eu não prego um Deus que te condena, eu prego um Deus que te salva, entendeu? Eu creio num Jesus que veio, que muitos serão condenados, mas não porque Jesus quis condená-los, porque eles optaram em não seguir o caminho de Jesus. Agora, Jesus veio para salvar. O intuito de Deus não foi para que Deus condenasse as pessoas, tá ligado? Ele veio para trazer uma renovação no nosso entendimento. Ele veio para ensinar a gente a seguir aquilo que ele determinou. Então, cara, Jesus não é um tirano, entendeu? Ele vai fazer assim, ó. Pega a salvação, tira a salvação. Pega a salvação, tira a salvação. Tu escorregou na banana. Então agora tu não tá mais salvo. Agora tu tá salvo. Amanhã tu não tá mais salvo. Hoje tu não tá salvo. Aí se Jesus vier nesse meio tempo, ai meu Deus, hoje eu pequei. Tá ligado? Tipo, é muito maior do que isso. O nosso entendimento não consegue
compreender a grandiosidade da graça do que Deus fez na nossa vida, cara. E É quando muito a louco gente isso. torna algo humano, pequei e perdi. Cara, Jesus é mais do que isso, entendeu? Deus é muito mais do que isso. Eu amo falar de salvação por isso, assim, porque, cara, é algo surreal. É algo surreal ver o que Jesus fez na nossa vida. O que Jesus fez na minha vida. É muito maior do que eu posso ou não posso, faço ou não faço, devo ou não devo. Cara, é inefável. É inenarrável o que a gente vive com Cristo. Tá Eu ligado? tenho uma pergunta. Opa. Uma pergunta pro Joarley. Opa. Achei que ele tinha Ah, parado. na última. Quero falar, eu ia falar isso no início. Na última, a gente ficou ouvindo durante uma semana inteira. Por que vocês ficaram fazendo pergunta pra mim? Não Por foi nada que disso, vocês não é me verdade. encurralaram? Não é verdade. Rapaz, ele, Não é ele, verdade. ele sentiu, ele Ficou sentiu. sentido? Não, é Não, verdade. brincadeira. Eu falei pro Joarley para provocar ele sobre isso, mas é pra vocês e pra mim também. A Márcia, ela pergunta assim: se você comete um erro, se liga nessa, hein, Dani? Não sabendo que é pecado pecado? Pra responder? Tá. É lógico. Claro. Se você Então- comete um erro, não sabendo que é pecado? Acredito que sim. É? O que da mesma forma, a questão, a gente pode ver a questão da consequência, né? Se eu mato sem saber que é errado matar, eu matei igual e é errado É igual. verdade, Né? gostei da resposta. Então, assim, há consequências diferentes. Vai ser levado à ignorância se uma criança mata, se uma pessoa assim, X. Então, a consequência pode ser diferente, mas aquilo Uma que é criança pecado mata, cara, ele é vem com pecado. cada- E aí, pastor? Cara, a palavra de Deus fala, Tiago fala que pecado é que onde eu erro o alvo. Então, ela já começou a frase no eu errei, certo? Uhum. Sem saber ou sabendo, ela errou. Agora, se isso impacta ou não em salvação, em santificação, cara, isso é outra vibe, tá ligado? Isso é outra situação. Agora que pecou, pecou. Talvez você ainda não tenha o entendimento. Aí é onde vem o Espírito Santo. Cara, pecou, o Espírito Santo te revela, vai lá e pede perdão e segue a vida, entendeu? Então, vamos lá. Aí chegou até uma pergunta complementar aqui, mas o tempo da ignorância não é relevado? Isso é importante, a gente... Ó, pecado, o que é certo, o que é errado. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Aí, a grande questão é essa última pergunta que chegou. E o tempo da ignorância? Será que Deus não leva em conta isso? Que Deus não tem misericórdia sobre isso? Mas dentro de qual contexto? Da pessoa cometer um pecado, mas ela não sabia que era pecado. Depois ela foi descobrir que era um pecado. Mas o tempo da ignorância, ele vem a partir do momento que nós sabemos que existe um Cristo, certo? Não sei. É o que a palavra fala que uma vez que o Cristo foi revelado, Deus extingue a ignorância. Todo mundo sabe que existe um antes e o depois de Cristo, Uhum. certo? Então a gente sabe que existem princípios cristãos ou não. Eu escolho segui-los ou não escolho segui-los. A resposta para isso é assim, é pecado, é claro que é. Né? Mas, em concordância com vocês, a grande questão é o que Deus considera, né? Eu acho que Atos 1,17, deixa eu pesquisar aqui, Atos 1,17, diz assim, ó. E agora, será que é Atos 1,17? A pergunta do Bispo Não, Fábio foi a melhor. Atos 17,30. Atos 17,30. Ó, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que Olha aí. se arrependam. Mas aí que tá. Vamos lá. Ele ordena A todas as pessoas em... todos os lugares Então, que se arrependam. entendeu? O tempo da ignorância é até Cristo ser revelado. Por isso que a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Exato. Eu posso cometer um pecado sem saber que é pecado, isso não diz que é pecado, que não é pecado. Sim. Né? Ele continua sendo pecado. A grande questão é que a misericórdia de Deus, Aí que tá o a detalhe. misericórdia de Deus certamente considera o isso. tempo da ignorância, né? Porém, no momento que isso te é revelado, conhece a verdade, ela te liberta, ela abre os teus olhos
e você passa a ter Por isso que eu falo, às vezes, a gente tá na igreja, né? A gente comenta Ela a gente te faz liberta assim. desde que você escolha a libertação. Né? Isso. A gente fala assim, às vezes, na igreja. Quem é que sabia disso? Aí o pessoal levanta a mão, alguns levantam a mão, outros não levantam. Bom, agora a partir do momento que você sabe, você se torna É, responsável pelos teus atos, não é? como diria o Porque Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Entrando na parte agora do santificação. Mas foi Obrigado. respondida ali pra Márcia, será? Eu acho que sim. Mas eu acho que a questão da santificação, tá? Quando a gente fala de santificação pro mundo espiritual, o impacto disso no mundo espiritual e poder de Deus, eu queria entender duas coisas. Primeiro ponto. Como é que eu posso dizer? Me santificar até tal momento, ou seja, você, entre aspas, é mais santo, eu busquei mais, eu me santifiquei mais, e isso é visto de um jeito no mundo espiritual. Ou seja, exemplo, o apóstolo Estevão, por ele ser mais santificado e ter mais busca do que eu, ele é visto de um jeito diferente no mundo espiritual, ele tem uma outra autoridade que eu, que não estou no mesmo nível de santificação. Tenho? Eu acredito muito Pergunta 1, tá? aquilo que eu falei no início ali. Santificação é você se separar da impureza. Jesus fala que vinde a minhas criancinhas porque é delas o reino dos céus. Por causa da pureza delas, é questão, né? Agora, se uma criança ela é pura, ela tem acesso ao mundo espiritual mais fácil do que você? Essa é uma continuação da tua pergunta. Na minha concepção, o acesso ao mundo espiritual ele tem a ver, a santificação ela te habilita. Ela é como se fosse um crachá que tu chega e fala assim, ó, o mundo espiritual, olha aqui com quem tá falando, eu tenho currículo, entendeu? É você chegar numa entrevista de emprego com um bom currículo. a santificação, ela te torna, ela te torna uma pessoa mais sensível, né? É, Mais sensível ao relacionamento com Deus. Eu não acho que isso um dia a gente vai descobrir. Talvez se a Bíblia fala isso, eu também não sei, né? Se diferencia ou não. Aliás, tem alguns textos que falam, né? Bom, por exemplo, quando fala da sunamita, se não me engano, ou do. Fala, bom, lá vai um santo homem de sim, Deus. Então, havia homens de Deus e havia santos homens de Deus, né? Agora, o que torna isso é a qualidade do teu relacionamento, exato. né? Certo, a santificação, ela te leva para um ambiente de intimidade. Ela te leva para um ambiente de revelação. E vice-versa. Ela te leva para um ambiente cara, de sensibilidade do espírito, né? Pô, quem nunca teve a experiência de você estar num período de consagração, Ah, meu Deus. não é? O E jejum é isso, né? você jejuar, orar por É. um propósito, né? Eu vou dar um exemplo. Nesses dias eu estava na, na me preparando para um culto, né? E aí eu tinha feito uma palavra, tinha feito uma mensagem. E aí eu peguei, só que eu tava em jejum, tava em consagração. E no momento de oração, Deus falou para mim assim, ó, eles precisam ser filhos. Eu mudei toda a palavra. Falei, cara, não é sobre isso que eu tô querendo. É sobre ser filho. Sim. Aí eu vou pra igreja. Quando eu chego na igreja, qual é o louvor que tá tocando? Me dá poder de filho. Falei, caramba, olha que loucura. Eu nunca vejo essa música tocar nas igrejas. Me dá poder de filho, uma música antiga. Aí começamos a pregar. A primeira frase que eu falo sobre orfandade, né? Fala assim, pô, a pessoa não consegue concluir as coisas porque ela agasalhou um sentimento de orfandade. Pô, termina o culto, uma pessoa vai lá na frente e fala assim, cara, a primeira frase que tu falou trouxe a revelação por que muitas coisas não acontecem na minha vida. Aí. Eu descobri que porque eu fiquei órfão nesse caso, né? Eu parei de ter a ambição de mostrar o meu sucesso, porque eu não tenho mais o meu pai aqui. Só que hoje eu entendi que eu sou filha e que eu preciso continuar eu perseverando, vencendo algumas coisas familiares e tudo mais. Então, cara, são coisas que só o ambiente da santificação vão te conduzir.
Exato. Entende? E ao mesmo aí o contrário também é verdade. Se a pessoa ela não tem conseguido ter isso, ela vai viver num ambiente de achismos. Ela vai viver num ambiente de às vezes de carnalidade. Ela vai observar as coisas sempre sob uma ótica carnal, né? Por quê? Porque a carne dela tá aflorada, né? O pecado, a prática repetitiva do pecado, ela não é nada mais do que você exercitar a Se os carne na teus luta olhos contra o forem espírito. luz, todo o teu corpo será luz, né? Exato. Eu acho que a gente já tá na reta final aí. Como é que tá aí, Dani? 5 minutos. Eu acho que dá pra... Vamos continuar ou já vamos para as últimas Eu acho que a tenho mais gente uma pergunta. já poderia encaminhar pro final aí, ô Jorley. Faz uma pergunta que dê pra gente concluir rápido. ó, Não, minhas E aí a perguntas gente vai pros sempre são comentários. Tem pergunta ali, ó. Vamos lá. Hum. Ainda dentro da questão da santificação e da busca de Deus, tá? Uhum. Que é uma dúvida muito comum. Eu tô numa... E ainda no mundo espiritual. Eu tô, por exemplo, numa série de santidade. Eu tô numa busca me santificando. Porém, eu tropecei, eu caí. Eu errei, caí num vício, que seja. Ou seja, eu tava numa busca, eu tava numa certa autoridade, digamos assim. E eu tive um rompimento, eu caí. Se eu precisar expulsar um demônio, por exemplo, essa minha queda vai me impedir ou vai ser levado em consideração aquele histórico que eu tive para me dar autoridade no mundo espiritual? Eu não sei se ficou claro. Ficou Cara. claríssimo. Bom, o Bispo G respondeu isso no dia que ele esteve aqui, né? Ele falou o seguinte, que é como que eu posso expulsar um demônio, sendo que eu estou sendo trabalhado na minha vida pelo mesmo demônio que está agindo na vida da pessoa. Exato. Eu não tenho legalidade, eu não tenho autoridade espiritual para fazer aquilo. Ah, sim. Pode acontecer? Não sei. Eu não lembro. Eu não lembro de Eu não ter sei. visto. Até porque eu não sei o que as pessoas fizeram ontem, mas eu já vi pessoas precisando de demônio que eu não sei se estava em pecado ou não estava. A gente não sabe. Eu acredito, né? Aí a gente entra muito naquela. Sempre que a gente fala disso, a gente fala daquele caso dos filhos do sacerdote, Sim. né? Que expulsaram e tudo mais, né? Mas a gente tem que falar também dos discípulos, né? Que os discípulos também não conseguiram expulsar, mas não quer dizer que eles não tinham santidade. Mas é porque faltava algo a mais. Faltava algo a mais. Era isso que eu queria falar, É, né? Aí Jesus fala assim: por que que eles não conseguiram expulsar? porque algumas casas, Jejum, jejum e oração. Por falta de fé, ele fala. Porque a fé de vocês, Sim, ela é uma fé pequena. sim. E aí ele fala: há castas de demônios que só saem com jejum Exato. e oração. O que ele está querendo falar do processo de jejum e oração? É um período de consagração Sim, que aumenta a minha fé. Certo? exato. Então, às vezes, a pessoa ela tá até sem a prática de pecado. Assim, de um pecado contumaz, de um pecado Uhum. repetitivo. Mas ela está distante de Deus. Mas ela tá distante de Deus. Boa. Ela não tá num período de consagração. Entende? E aí o que que acontece? Automaticamente a fé dela é minada. A fé dela, ela é desestruturada. E se eu não tenho fé, eu não tenho fé nem pra isso, É isso sacou? aí. Boa. Aí, baita exemplo. Nesse domingo, pegando uma Bom. experiência clara, nesse domingo, cara, a palavra foi muito, muito forte lá nas nossas igrejas Renascer, né? E eu tive uma experiência em que eu busquei diante de Deus algo diferente. Eu falei, Deus, eu preciso ver a diferença na vida de alguém. Aí foi uma mulher lá na igreja que eu nunca tinha visto. E, cara, Deus me deu uma palavra para ela. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Assim, palavra, sabe? Você. Uma revelação para aquela vida. É. E eu orei e tal. Quando ela saiu, ela começou a me seguir no Instagram. Antes de ela ir pro culto, ela tinha postado um vídeo no Instagram dela, não vou falar nomes, lógico, que ela comentava assim, ó, eu tô há um tempo sem ir pra igreja, mas Deus me mandou, nunca tinha ido na nossa igreja, Deus me mandou ir lá, nessa igreja. O culto já começou, eu tô indo correndo porque Deus falou pra mim que o profeta tem uma palavra pra mim. Meu Deus. Ela entrou na igreja, cara, assim, ó, foi, sabe quando Deus mostra? Mas, cara, foi um culto que eu me preparei diferente. Eu busquei isso, tá ligado? Eu me preparei, eu falei, Deus, eu quero ter uma experiência. Eu, como pastor, eu quero ter uma experiência nova
contigo. Boa. E Deus preparou o ambiente, sabe? Então, eu acredito ali nesse contexto que, cara, Deus tem autoridade para usar quem ele quiser para fazer qualquer coisa. Fato. Verdade. Mas a santidade, ela é um contexto muito mais amplo, como a gente já falou aqui. Ela tá muito além de pequei, não pequei, tá ligado? Tipo, por que é pecado? É cometer um erro, certo? Então, saí lá, buzinei mais forte pro cara, xinguei o cara no meio do trânsito. Você pecou, velho. Acabou, entendeu? Isso é pecado também. Então, qual é o tamanho? Tem pecadinho, pecadão? O que que fere, o que que não fere? Isso é Deus que vai determinar. Agora, se tu vive no pecado quanto mais, tu não tem legalidade no mundo espiritual, né? E é importante, então, que você que está nos assistindo e nós aqui, né, busquemos uma santificação não sob a ótica de, ai meu Deus, eu preciso estar longe do Eu pecado, vou ser o santinho. mas eu preciso buscar uma santificação para estar mais perto de Deus, estar em sintonia com o Espírito Santo, né? Nós vamos então aí encerrando para as considerações, o meu querido Joarle. Daqui a pouco tem uns comentários Tem uns ainda que a gente vai comentários, ler, né? Tem muitos comentários aqui falando assim, ó. Tem um irmão aqui que tá usando o perfil da igreja, inclusive. Mostra o pijama do Joarle. Ah, não, ó. Bispo Fábio tá Ah, pedindo. não, tem mais pessoas aqui, ó. Tem um que Eric. fala assim, ó, não saio daqui por nada. É. O Eric tá falando assim, pijama do Joarle, por favor. E agora? Joarle, considerações finais antes de você mostrar o teu pijama. Bom, a gente falou sobre isso, né? É perigoso mostrar esse pijama, pessoas podem aí cair na fé, mas vocês estão, vocês estão direcionando isso. O máximo que pode cair aqui é a nossa audiência. É. Não, aí eu acredito que vai subir. Aí eu acho que vai subir, tá? Vai ver que o Depois- pico vai ser agora no final. Tu Pô, diz? claro, Depois a gente vai opa. botar uma enquete lá no Instagram sobre essa roupa de Joarle. Vai lá, Jô. Bom, é sempre uma honra aqui estar falando com vocês, principalmente sobre esse tema, que fechou muito bem. Eu acho que o que a gente pode falar também é a questão da verdade. Se eu busco a Deus e se eu vivo com Cristo, eu só tenho uma verdade. E essa verdade é agradar a Deus. E por consequência, não tem como não andar em santidade, ou não querer isso. Por mais que Vamos buscar, né? que eu peque, sempre tem um caminho de volta. Pecar, a gente peca, não tem gente, mas sempre, se a tua verdade bom. é Cristo, vai ter um caminho de volta e tu vai querer voltar pra isso. Por mais que tu esteja até um tempo longe, afastado, numa apostasia, sempre tem algo te chamando, pô, eu preciso voltar a andar Volta, em santidade. volta. Sempre tem esse volta. Muito bom, Aquela muito bom. no finzinho lá. Volta. E aí, pastor, suas considerações aí. Cara, assim, volta pra Jesus correndo. Essa foi uma das frases que eu usei esse domingo na igreja. E, cara, Jesus, ele sempre vai te receber. Eu não conheço um Cristo que te recusa. Então, sempre tem um caminho de volta. No entanto, a palavra de Deus nos fala: buscar-me-eis enquanto se pode encontrar. Busque enquanto se pode encontrar. Vai chegar um dia que não tem mais volta. Então, busque a Deus correndo enquanto é tempo. Busque ao Senhor. Clame a Deus. Vá até o fim. Resista ao diabo, que ele fugirá de vós. Resista aos pecados. Como diria o nosso querido Tales, todo dia o pecado vem. Todo dia mesmo, né? Todo dia ele vai vir. É. Se você resistir, você permanece. Eu tô muito poético hoje. Eu preciso citar de novo o C.S. Lewis. Meu Deus. Ele fala assim: muitas pessoas esperam para tomar a decisão, estão esperando para tomar uma decisão de entregar sua vida para Jesus, para Deus, o mais perto dele se manifestar. E aí ele fala assim: quando o autor se apresenta numa peça, é porque a peça acabou. É isso aí. Pode ser tarde demais. Boa. Então arrependa-se hoje. Busque hoje. Pô, isso chega a... Mexe, né? Cara, isso daí não tem, velho.
Hoje é o dia da tua Hoje é o dia da salvação, tua mano. salvação e você pode procurar a gente. Se você estiver na Grande Florianópolis, na Renascer Floripa, busca lá no Instagram, @Renascer Floripa. Se tiver ou Renascer Floripa Ilha, se você estiver em qualquer lugar do Brasil, @Renascer. Procura a Igreja Renascer mais perto da tua casa. Ou então, procura uma igreja. Vamos lá, procura uma igreja, né? A igreja Se mais você perto. quiser caminhar com a gente, show de bola, mas às vezes não, a tua salvação, a tua vida na presença de Deus, ela é mais importante que qualquer outra coisa. Então corra para a igreja. Semana que vem a gente começa uma nova série, certo? Certo. A série, o nome talvez não seja bem esse, assim, a gente Mas tá vai buscando falar uma coisa mais sobre. bonita, mas a gente vai falar sobre superar os desafios de congregar, né? Boa. Então a gente vai falar, por exemplo, eu tive um desafeto na igreja. Sai da igreja ou não sai? Viu o Joale com um shortzinho curtinho mostrando a papada. Eita, meu Deus, mostrando a papada é pesado. Nada, meu Deus do Sair céu. da igreja ou não sair da igreja? Exagero. Qual a igreja que eu tenho que congregar? Essas coisas assim, Viu o né? Joale com o short da Cat. Então, Isso é comum. semana que vem começamos essa série também, 4 semanas, falando sobre esse assunto. Não vai ter nossa frase hoje? Ah, não. Hoje ele, ao invés da frase, Ele poetizou, ele né? fica em pé. Ah, então, ó, tá todo mundo aqui, Joarley, pedindo a voltinha. Vamos lá. Cadê o pijama? Rapidamente, uma voltinha pro nosso time, para as nossas... Mas a audiência tá pedindo. Olha, não, tá bombando já aqui, que ó. o povo quer. O Eric perguntou pro pastor Jacques o que é papada. Não responda, Não, eu queria por saber. favor. Eu queria saber, não, eu quero saber. Dá a tua voltinha. Eu fiquei Corta curioso. o microfone do Joarley, por favor, que agora é hora da voltinha. Tan, tan, É a borda. tan, Bom, o povo não sabe o que pede, mas tudo bem. tan, 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 Por tan, favor, tan. alguém dá um close. Ó, irmãos, que isso não seja uma pedra de tropeço pra você. Olha aí. Aí, vai, não, voltinha completa, voltinha completa. Traje do William Bonner no Jornal Nacional. É isso aí, uma salva de palmas pro Joarley. Muito bom. Ele saiu correndo e pegou o short da Sossô pra vir pro... E tá de Havaiana. Kit home office, E né? tá de fralda também. É brincadeira. Bom, pessoal, até semana que vem. Muito obrigado. Siga-nos no Instagram, Valeu. @BP Gabriel Rocha. Vá também lá na Renascer Floripa, Renascer Floripa Ilha no Instagram. E aqui no direct, se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal. Segue também lá no Instagram do Direct. E até semana que vem. Valeu. Valeu, galera. Valeu.